Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Esse é mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Eu sou o Fábio. Nós estamos em Mateus capítulo 27, parte 4, episódio de número 686, oitava temporada, lendo o livro de Mateus, capítulo por capítulo, estudando aqui de uma forma profunda, pois exegese clara e objetiva, uma hermenêutica pautada por fidelidade ao texto bíblico. Olha que depois desse episódio, o próximo, nós já vamos entrar no capítulo 28, o último capítulo do livro de Mateus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glorificado seja o nome dele. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Você que sempre nos acompanha, você é sempre bem-vindo aqui a este trabalho, tá bom? Bem-vindo, bem-vinda. Nós temos ouvintes aí em 19 países, 5 continentes, e é joia demais saber que a palavra de Deus está sendo espalhada, o reino dele se expandindo e o nome de Jesus sendo glorificado. Vamos falar hoje sobre o mistério do abandono? O conflito do Calvário vai atingir o seu clímax aqui nesse texto. Eu convido você para ler o texto e depois vir para cá, ouvir a explicação juntinho com a gente. Esse texto vai nos trazer o momento mais sublime da vida do nosso Salvador. É o momento em que o nosso campeão, ele finalizou o inimigo espiritual do mal na última luta mortal. Ele gastou sua vida corporal no esforço. Ele ganhou a vida da alma de obediência e confiança. Foi aquela vitória da alma que foi o seu triunfo para nós. Observando com as mulheres da Galileia, a uma pequena distância, à vista da cruz, ao som deste grande grito de morte, qual deveria ser o nosso primeiro pensamento? É singular, meus queridos, que na igreja primitiva, nenhum esforço evidente tenha sido feito para manter a verdade da divindade de nosso Senhor. A controvérsia inicial, ela lidou com a realidade da humanidade de nosso Senhor. E uma parte importante na impressão dessa humanidade foi tomada pelas cenas de sua morte. Esses sofrimentos são os sofrimentos de um homem. Esses gritos são os gritos de um homem. Essa morte é a morte de um homem. A humanidade é trazida para casa, para nós, por sua morte, uma morte violenta, uma morte que foi certificada por um funcionário público. O nosso relato, seja o que for, é certamente o grito de um homem moribundo. O elemento da carne, o corpo, é agora adicionado à luta do nosso Redentor. A ciência médica nos diz que os relatos da morte de nosso Senhor representam com precisão o que ocorre em um caso de um coração rompido ou partido, literalmente. O mesmo espasmo de dor terrível, forçando um grande grito, e o mesmo fluxo de sangue e água misturados quando o músculo cardíaco é perfurado. Do ponto de vista médico, o vazamento de sangue e água pode ter ocorrido devido ao rompimento do músculo cardíaco ou da cavidade pericárdica que está em volta ali do coração, pericárdio. Após um longo período de tortura e sofrimento, como a flagelação e a crucificação, é possível que a pressão sobre o coração tenha causado uma ruptura do pericárdio, aquela espécie de saco ali que envolve o coração. E aí ocorre a liberação de um líquido seroso que é semelhante à água, junto com o sangue. Esse líquido ele se acumula ao redor do coração durante processos inflamatórios graves,
como os que poderiam ter ocorrido com Jesus. Portanto, o que é descrito como água e sangue não é água no sentido literal, mas sim o líquido que se acumula em resposta a um trauma intenso, incluindo a ruptura de vasos sanguíneos e do pericárdio. Isso confirma que Jesus já estava morto quando o soldado perfurou seu lado, já com a presença de água. Ela sugere que o coração havia parado de bater e o líquido se acumulava devido à falta de circulação. Há algo muito impressionante aqui, trazendo ainda mais à tona a real humanidade do clamor do texto. O nosso Senhor não fez uma nova frase, leia lá, separando sua experiência daquela dos homens, mas ele usou palavras ditas por um salmista como uma expressão de sua própria aflição. Veja o Salmo 22:1. O nosso Senhor evidentemente pretendia identificar sua luta com a do homem. Pode-se dizer que esse texto ele incorpora e expressa o efeito do intenso sofrimento corporal e da aproximação da morte na vontade do homem. A vontade de Cristo foi definida não apenas na submissão, mas na obediência ativa à vontade do Pai. No Getsemane, a resolução não tinha uma dor real presente para lutar, apenas a antecipação dela. No Calvário, a vontade foi levada por uma dor física real, intensa, avassaladora. O texto ele representa um momento supremo, quando a dor intensa parecia forçar a vontade de lado e escurecer a alma com uma sombra momentânea. Meus queridos, nós podemos estimar o que é morrer em sua influência sobre a vontade. O que é morrer quando se trata conscientemente de um homem em plena saúde? Não adormecer e sim falecer, mas a alma de alguma forma caindo para baixo, perdendo tudo, luz, respiração, Deus, tudo passando por baixo e naquele momento terrível, parecendo ser deixado em total desolação. Se pudéssemos saber o que isso significa, nós começaríamos a entender o grande clamor de nosso Senhor. É o clamor de um homem moribundo. Manifestamente, essa foi a morte do segundo homem, o Senhor do céu. Esse é um termo das Escrituras. É a relação peculiar que Cristo tem conosco que dá à cena de sua morte o seu significado mais profundo. Ele assumiu pelo homem a remoção do pecado e esse empreendimento necessariamente o coloca em contato com o pecado e faz com que suas consequências e seus fardos repousem sobre ele. Cristo assumiu a obra de salvar os homens do pecado. Isso é, de salvar a vida de amor e obediência a Deus em suas almas, de serem completamente esmagadas pelo pecado. Então ele deve entrar em conflito com ele. Seu fardo de incapacidades deve estar sobre ele. Ele deve manter sua própria confiança e obediência de alma enquanto todo fardo, incapacidade, agonia, morte do pecado o esbofeteia. Se ele puder manter sua obediência e seu amor perfeito sobre o pior que o pecado e Satanás podem fazer, então ele quebra essa vontade sobre o homem para sempre. Ele quebra esse poder para nós. O pecado teve sucesso até agora a ponto de matar o corpo. O pecado falhou completamente em tocar a alma nos últimos momentos. A alma está cheia de afeição e devoção. Ele clama: meu Deus, meu Deus. Então o poder do pecado foi quebrado. O homem é liberto no triunfo de Cristo da escravidão da alma até então imposta pelo pecado. Cristo foi aperfeiçoado através de seus sofrimentos para se tornar o portador de filhos para a glória. Ele é capaz de salvar perfeitamente todos os que se chegam a Deus por meio dele. Há uma impressão natural aqui no versículo 54 desse capítulo 27. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava,
ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente era o Filho de Deus. Nós podemos chamá-la de uma impressão natural, porque foi feita em um estranho que não tinha nenhuma relação com Cristo, por um estranho que não tinha nenhuma relação com Cristo. E não é provável que tivesse quaisquer preconceitos a favor ou contra ele. Foi feita em um oficial romano, que seria calmo e contido, inclinado de fato a ser cínico, familiarizado com cenas de morte, endurecido pela familiaridade e nada suscetível a influências emocionais. Nós podemos ver facilmente o que a crucificação foi para as Marias, que ficaram observando através de suas lágrimas de longe. Mas nos surpreende descobrir o poder que teve naquele romano frio e contido. O homem aparece diante de nós apenas por um momento e então desaparece para sempre. Mas a visão dele nos lembra que o Cristo crucificado tem sido um poder maior e mais amplo no mundo do que imaginávamos. Que apenas contamos o número de seus professos adeptos. A verdade é maior do que jamais imaginamos. O que Jesus declarou quando disse: quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. O que impressionou o centurião como tão estranho. Lembre-se de que ele tinha visto criminosos morrerem antes daquele dia. Observando Jesus, ele foi atingido pela convicção: aquele homem não é um criminoso. Ele o contrastou com os 2 ladrões que estavam sendo crucificados com ele. Havia uma calma, uma dignidade em Jesus que os outros sofredores não tinham e não podiam mostrar. Ele podia comparar Jesus com outras vítimas que ele havia crucificado. E a comparação tinha que ser um contraste muito marcante e impressionante. Deve-se levar em conta também a influência sobre o romano do céu escurecido, do chão trêmulo. Qual foi a impressão produzida no centurião? Lucas relata que ele disse: verdadeiramente este era um homem justo. Ele sentiu sua inocência. Um romano não colocaria nosso alto significado no termo filho de Deus. O que ele sentiu foi que o homem era uma vítima, um sacrifício. Ele não estava sofrendo nenhuma recompensa justa por seus atos. Não. A impressão natural da crucificação confirma a nossa visão de Jesus como santo, inofensivo, imaculado, separado dos pecadores e adequado para ser o que ele foi, o sacrifício do mundo pelo pecado. No versículo 57 ao 61 do capítulo 27, nós vemos o enterro de Jesus. Nós podemos considerar isso em relação a todas as pessoas envolvidas, o próprio Jesus, José de Arimateia, Pôncio Pilatos, as Marias. Jesus se submetendo ao sepultamento, o próprio Jesus havia partido. Era apenas a casa abandonada que agora restava. Ainda assim, este era o corpo de Jesus. E o sepultamento dele tinha um significado em relação ao Espírito que uma vez o havia habitado. O sepultamento prova a morte de Cristo. Se ele tivesse ressuscitado imediatamente, teria sido dito que ele nunca morreu, que ele apenas desmaiou. Mas o sepultamento completa a humilhação de Cristo. É uma humilhação para o corpo ser manuseado por outros como barro sem vida. E então ser colocado no túmulo, posto fora de vista como uma coisa terrível, logo se tornando repulsiva e repugnante. O corpo de Cristo nunca viu corrupção, mas foi humilhado até a sepultura. Nós vemos José implorando pelo corpo de Jesus. Isso revela o seu verdadeiro discipulado. José era um homem rico, em uma posição alta, era altamente perigoso para tal homem se declarar cristão. Mas o privilégio de enterrar o corpo de seu amado mestre o encorajou a correr o risco. Nós somos mais conhecidos como de Cristo pelo que faremos por ele
especialmente quando o nosso serviço envolve sacrifício. Isso também revela a lentidão de sua confissão. Foi uma confissão tardia, porque José não havia confessado sua fé durante a vida de Cristo. Ele era muito parecido com aqueles que constroem os túmulos dos profetas. Sua coragem era real, mas foi meio estragada pelo fato de não ter se manifestado quando teria sido mais valiosa. Quantas oportunidades de serviço cristão são perdidas pela demora em se manifestar abertamente, estar do lado do Senhor. É bom tratar os corpos de nossos amigos falecidos com respeito, mas este é um pequeno serviço, comparado com a ajuda e o amor que poderíamos mostrar a eles durante sua vida. Os Josés que só podem enterrar um Cristo morto não são do material do qual os apóstolos são feitos. Como a reação do centurião romano, vendo a morte de Jesus, nos desafia a refletir sobre nossa própria percepção de Cristo e a sua soberania sobre toda a criação, especialmente em momentos de sofrimento, meus queridos. Eu te convido agora para a gente orar, juntinhos, falar com Deus, com esse Cristo que não está mais morto, mas vive à direita do Deus Pai, Ele está sentado. Vamos falar com Ele e encerrar mais um episódio? Busque um local tranquilo. Ó Senhor Deus, diante do sacrifício de Jesus na cruz, nos rendemos em reverência e gratidão. Obrigado por teres assumido a dor e o abandono, enfrentado a morte em nosso lugar, para nos libertar do pecado e nos reconectar contigo. Que assim como o centurião foi tocado pela sua verdade, nós possamos ser profundamente impactados pelo teu amor, reconhecendo-te como nosso Senhor e Salvador, e respondendo a isso com coragem, fidelidade e ação, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Volta no próximo episódio. Tem muita coisa legal para a gente aprender da palavra de Deus no último capítulo do livro de Mateus, tá bom? Vai ser uma conclusão fantástica em alguns episódios para a gente finalizar mais um livro. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.